Olá, meus queridos amigos e amigas em casa. Sou o professor Elias Santana, professor de língua portuguesa aqui do EIF Concursos. E quero fazer com vocês um bloco de resolução de questões da banca AOCP. Banca que tem por tradição aplicar questões para cargos de enfermagem. Muito comum também nos hospitais universitários, ou seja, para você que está interessado em ocupar uma vaga na área de enfermagem, é de extrema importância que você domine e compreenda todos os mistérios e todos os percalços que a banca AOCP costuma oferecer. Tudo bem? E até porque, meus amigos, vocês sabem que para saber bem sobre concursos públicos é fundamental resolver questões. É a resolução de questões quem vai te dar, de fato, uma preparação profícua e que vai te garantir uma aprovação. Tudo bem? Venha comigo à tela, portanto. Olha só o que nós temos. Mas o bom humor de ambos os tornava parecidos, os termos destacados são respectivamente. Os termos em destaque, meus amigos, são esses dois aqui, ó. Esse o e esse os. Meus amigos, é de extrema importância que vocês saibam que essas classes de palavras, o, a, os, as, que normalmente para muitas pessoas só podem ser artigos, muitas vezes não apenas recebem esta classificação, tudo bem? É preciso compreender e entender o que o texto quer transmitir. Volta para mim, para a tela. Eu preciso saber que as palavras o, a, os e as podem ser, na língua portuguesa, artigos, bem como também podem ser, na língua portuguesa, pronomes. Perfeito? Podem ser artigos e podem ser pronomes. Em que condições, queridos, eu tenho um artigo e em que condições eu tenho um pronome? Artigo, você nunca pode esquecer que é uma palavra que tem a função de acompanhar o substantivo. Acompanhar o substantivo. Em contrapartida, quando eu tenho o, a, os, as como pronomes, a principal missão do pronome, neste caso, é substituir um substantivo. Vocês sabem muito bem que na língua portuguesa eu tenho os pronomes que servem para acompanhar substantivos, chamados de pronomes adjetivos, assim como eu tenho pronomes que servem para substituir substantivos, chamados de pronomes substantivos. As palavras o, a, os e as, quando pronomes, eles são sempre pronomes substantivos, ou seja, possuem como função substituir um substantivo. Dessa forma, eu quero que você olhe, por favor, a tela e veja para mim como nós classificaríamos nessa questão. Perceba o seguinte, olha esse primeiro o que está aqui, ó. Mas o bom humor de ambos, para que seja um artigo, é necessário que eu tenha um substantivo. Por favor, olha essa palavra aqui, humor, que admite a presença de um o aqui atrás. Humor é o meu substantivo. Eu não estou falando de um humor qualquer, eu estou falando de um humor bom. Então aqui eu tenho um adjetivo da língua portuguesa. Então eu posso afirmar que aqui atrás esse o é um artigo sem o menor problema. Dessa maneira eu já posso eliminar as letras C, posso eliminar a letra D e posso eliminar a letra E de escola. E eu vou te falar que agora ficou muito fácil, porque a palavra os, que aqui está, ela nunca pode ser uma preposição da língua portuguesa, ela não tem a possibilidade de ser uma preposição. O que já me dá como resposta a letra A. Dessas 4 palavras que eu listei aqui para você, o, a, os, as, a única que pode ser pronome, preposição e artigo, só o A. O A pode ser pronome, o A pode ser preposição e o A pode ser artigo. Perfeito? Então veja comigo. O que eu tenho aqui é que esse os que está aqui, ó, eu já por eliminação da questão, já eliminei que ele é um pronome. Segundo, perceba que tornava possui como classe gramatical
ser um verbo. E verbos não admitem artigo. Quem admite artigo são substantivos. E segundo, quando ele fala assim, ó, mas o bom humor de ambos os tornava parecidos. Percebe que quando ele fala os tornava, significa que tornava a eles parecidos. Mostrando para você que a minha finalidade é substituir alguém. Se eu poderia colocar assim, ó, mas o bom humor de ambos tornava, por exemplo, os irmãos parecidos. Tudo bem? Mostrando que esse meu os está substituindo um substantivo e dessa maneira eu afirmo que ele é um pronome substantivo da língua portuguesa, neste caso aqui, inclusive um pronome oblíquo e átomo. Tudo bem? Só que se você percebeu pela nossa estratégia de resolução de questão, primeiro, eu matei que o primeiro o era um artigo. Segundo, eu eliminei que o segundo os não poderia ser uma preposição, para que eu já pudesse encontrar a alternativa correta. Lembre-se sempre, meus amigos, que em questões de prova, a tua principal missão não é provar a todo custo qual é a classe gramatical de todas as palavras. A tua principal missão é marcar a alternativa correta. Se você já conseguiu dizer que um os não pode ser uma preposição, você já conseguiu marcar a alternativa correta. Tudo bem? Essa é a tua missão. Numa prova de concurso público, você não tem a necessidade de justificar o porquê de os itens serem certos ou não. Legal? Vamos dar continuidade, portanto. Próxima questão. Ele fala assim, ó, o gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém. A crase ocorreu. Queridos, assunto certo em qualquer prova de concurso público. Crase, legal? E você nunca pode esquecer que a crase, ela resulta de uma fusão. A crase, na verdade, ela sempre é uma fusão. Fusão de quem com quem, professor? Fusão sempre de um primeiro elemento, que é um A, e esse primeiro A necessariamente precisa ser uma preposição. Necessariamente. E além disso, eu posso ter como possibilidades a fusão deste A com artigos ou então a fusão com pronomes da língua portuguesa. O principal detalhe é você saber o seguinte: para que haja fusão com os artigos, precisam ser artigos que possam se fundir à preposição a. Logo, só podem ser artigos femininos, artigos a e as. Já os pronomes que admitem a fusão são os pronomes aquele, pronome aquela, pronome aquele, pronome aquela, pronome aquilo, pronome a qual, pronome as quais. E eu ainda tenho na língua portuguesa os pronomes a e as. Você acabou de ver comigo que a e as nem sempre são artigos. Neste caso aqui especificamente, eles são pronomes demonstrativos. Alguns talvez em casa devam estar se questionando: professor, mas por que o senhor sugeriu essa fusão da preposição a com o pronome aquele? Se eu decorei quando em tenra idade que não há fusão de preposição com palavra masculina. Eu não aprendi isso. Vem comigo na tela, por gentileza. Meus queridos, olha só. A minha fusão não é pensando numa palavra masculina. Eu não tenho palavra masculina aqui, ó. Porque o que acontece? Para que eu tenha os artigos a e as, eu preciso de palavras femininas. Agora, a fusão que se dá com os pronomes é a fusão da preposição a com o a que já inicia a palavra aquele, o a que já inicia a palavra aquela, o a que já inicia a palavra aquilo, o a que inicia o pronome a qual, o a que inicia o pronome as quais. Perfeito? Dessa maneira, então, eu entendo que a crase é uma fusão e você precisa ter isso sempre em mente para resolver as questões de crase, pois de algum lugar vem a preposição e de outro lugar deve virar o artigo ou o pronome. Veja comigo na tela, por gentileza, que nós temos a seguinte questão. Em o gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém. Sempre você deve proceder da seguinte forma. Se eu tenho um sinal indicativo de crase, eu devo afirmar aqui que neste lugar há uma fusão. Fusão de quem com quem, professor? Uma preposição que algum termo precisa exigir. O gostar de alguém, o gostar que nos define, está ligado. Calma aí. Se está ligado,
está ligado a. Então perceba que a palavra ligado é quem exige a presença de uma preposição a. E veja para mim o vocábulo entranhas. Entranhas na língua portuguesa é um substantivo que é feminino e é plural. E por ser um substantivo feminino e plural, admite a presença de um artigo as. Então, preposição a mais o artigo as resultou na ocorrência do sinal indicativo de crase. Vamos ver as alternativas que eu tenho. Olha só. Letra A. A crase ocorreu porque está inserida em uma locução prepositiva de base feminina. Errado, meus amigos. Até porque isso aqui não é uma locução. Aqui eu tenho a crase porque a minha justificativa preposição advinda da palavra ligado, mais artigo admitido pela palavra entranhas. Letra B. Para atender à regência do verbo define. Vou até chamar sua atenção para isso. Muitas pessoas carregam a impressão de que só quem exige a presença de uma preposição são os verbos. E é uma mentira. Quem exige preposição pode ser verbo, pode ser substantivo, pode ser adjetivo e pode ser advérbio. Por favor, tome muito cuidado. Essas 4 classes gramaticais podem exigir a presença de uma preposição. No caso em tela, se você observar comigo, quem pediu a preposição foi ligado e não define, então é errado. Letra C. Para atender à regência do verbo estar. Peraí, se fala atender à regência do verbo estar, ele está dizendo que estar é que pediu a preposição. Então já posso marcar errado. Letra D de dado. Para atender à regência do verbo ligar, que na oração está presente na locução verbal está ligado. Peraí, não é de ligado que está, olha aqui ó, o está ligado. Se está ligado a algo, não é verdade? Então, para atender à regência do verbo ligar, perfeito, que na oração está presente na locução verbal, está ligado. Minha alternativa correta, portanto, letra D de dado. E por fim, letra E, para atender à regência do verbo gostar. Não, até porque a regência do verbo gostar, quem gosta, gosta de algo, alternativa incorreta. Tome cuidado, meu amigo, pois crase é um assunto recorrente em qualquer concurso público que você for fazer. Então, tenha atenção, estude esse assunto com carinho. Crase não é decoreba, crase não se decora regras, crase se entende, tudo bem? É preciso entender crase, por isso é necessário que você resolva muitas questões para se acostumar com o uso perfeito e correto da crase. Legal? Vamos à tela novamente. Próxima questão. Ontem vi uma foto de Gisele Bündchen desfilando em Paris. A vírgula presente no fragmento de texto. Meus amigos, ele quer saber o porquê desta vírgula. Quero chamar a sua atenção de antemão para o seguinte. Vírgula nunca foi um sinal de respiração, tá certo? Não é porque você, quando lê uma informação, coloca uma vírgula e emprega uma vírgula, tudo bem? De antemão já te digo o seguinte, a vírgula ela existe por razões gramaticais. Agora, quando um texto já possui as vírgulas, eu posso, enquanto leitor, fazer pausas no momento em que o texto possui vírgulas. Na verdade, não sou eu que mando no texto, é o texto que manda na minha leitura. A posição das vírgulas no texto são locais em que eu posso fazer pausas de entoação e de prosódia na leitura. Já a concepção que se tem é que, se eu paro, boto vírgula. E isso é equivocado. Veja a tela comigo, por favor. Olha o que ele fala. Ele quer saber a respeito dessa vírgula do vocábulo ontem. Lembre-se sempre do seguinte, para você falar de pontuação, é necessário que você sempre volte àquela ordem sujeito, verbo e complemento. Beleza? Veja para mim aqui o meu verbo vi. Quando eu falo ontem vi uma foto de Gisele Bündchen, quem foi que viu? Eu. É o meu sujeito que está elíptico na minha sentença. Ver é verbo. Eu tenho a ação de ver e aquilo que foi visto. O que foi visto foi uma foto de Gisele Bündchen. Não é verdade? Então perceba que esse meu verbo aqui, eu tenho a ação de ver e aquilo que foi visto. Então eu falo que esse verbo transitou, ele é um verbo transitivo. E quem vê algo. Não há necessidade de preposição entre o verbo e o complemento. Verbo transitivo direto. E aqui na frente eu tenho o objeto direto da língua portuguesa. Já achei o meu sujeito, já achei o meu verbo, já achei o meu complemento. Agora eu preciso saber a quem este vocábulo ontem faz referência na frase. Esse ontem que está bem aqui. Porque eu estou dizendo para você que eu vi uma foto de Gisele Bündchen, mas perceba que minha ação de ver foi praticada quando? Ontem.
Então esse ontem remete ao verbo. Na sintaxe, aquilo que faz remissão ao verbo eu chamo de adjunto adverbial. Neste caso aqui é um adjunto adverbial de tempo. Perfeito? Esse meu adjunto adverbial de tempo, pessoal, se eu fosse pensar na ordem direta da oração, seria aqui a posição original dos adjuntos adverbiais. No final da sentença. Se ele está antecipado, significa que esse adjunto adverbial está deslocado. Tá certo? E mais, quando um adjunto adverbial está deslocado, eu preciso avaliar a extensão dele. Neste caso aqui, por ser um adjunto adverbial com até 2 palavras, eu digo que ele é curto. Quando um adjunto adverbial estiver deslocado e for curto, o emprego de uma vírgula vai ser sempre facultativo. Tá certo? Então eu tenho uma vírgula facultativa, pois eu tenho um adjunto adverbial que está deslocado e é curto. Então eu preciso encontrar uma alternativa que contemple essa opção. Olha a letra A. É obrigatória. Já posso eliminar. Letra B. É obrigatória. Já posso eliminar. Letra C. É facultativa. Guarda. Letra D. É obrigatória. Elimina. E letra E. É facultativa. Vamos ver então o que ele fala nessas duas opções que podem ser corretas. Letra C. É facultativa, pois está separando um termo que tem mesma função do termo posposto a ele. Meus amigos, se ele afirma para você que está separando um termo que tem mesma função do termo posposto a ele, ou seja, que está depois, isso aqui se trata de uma enumeração, que não é o caso dessa questão. Então a letra C considero errada. E sobrou, portanto, a letra E de escola, em que ele fala que é facultativa, pois separa o advérbio de tempo que está antecipado, mas que é de curta extensão. Percebeu? Assunto pontuação, que também é um assunto frequente em provas, que você precisa conhecer e dominar não só pensando nas provas objetivas. Se o teu concurso também tiver prova de redação discursiva, é necessário que você conheça o uso perfeito das pontuações para que as suas informações saiam claras, saiam fluidas e você possa conseguir uma boa nota, visto que a redação discursiva ela tem caráter tanto eliminatório, bem como classificatório. Tudo bem? Voltamos à tela. Próxima questão da AOCP. Assinale a alternativa em que o termo destacado não é um pronome relativo. Ele fala desses vocábulos aqui, ó, meus amigos. Um que está aqui, um que está aqui, outro que bem aqui, um que aqui e outro que bem aqui. É fundamental que você se lembre que na língua portuguesa, esta palavra que vai ser sempre uma palavra suspeita para você, tá certo? Ela cai muito em provas, você precisa conhecer bem. Principalmente duas funções do que são as que mais aparecem em provas. O que na língua portuguesa ele pode ser usado como um pronome relativo, assim como o que na língua portuguesa pode ser usado como uma conjunção integrante. Professor, o que só tem essas duas funções? Não, mas essas são as duas funções mais importantes do que. Perfeito? Quando o que for pronome relativo, o nosso teste é simples. Basta trocar o que por o qual, basta trocar o que por a qual, basta trocar o que por os quais, ou então trocar o que por as quais. Esse é o meu teste. Perfeito? Já quando o que for uma conjunção integrante, o meu teste será trocar a oração inteira iniciada pelo que por isso. Este pronome demonstrativo, trocar por isso. Serão esses dois os meus testes. Tudo bem? Além disso, é válido lembrar o seguinte, que o pronome relativo ele introduz na língua portuguesa as chamadas orações, que são
subordinadas. E além de subordinadas, elas são adjetivas. Orações subordinadas adjetivas. E a conjunção integrante, ela tem a funcionalidade de introduzir as chamadas orações subordinadas substantivas. Legal? É bom que você saiba a respeito dessas adjetivas, porque vou destacar para você a palavra que me importa. Adjetivos. Porque você precisa se lembrar sempre que o que é um adjetivo? Adjetivo é o que caracteriza um substantivo. Dessa maneira, meus amigos, eu sei que as orações que são subordinadas a adjetivos apresentam características acerca de substantivos. Logo, uma das formas que eu tenho de saber se um que é um pronome relativo, além da troca por o qual, a qual, os quais e as quais, é perceber que o trecho introduzido pelo que é uma característica de um substantivo. Tudo bem? E por que eu te afirmo isso? Porque algumas vezes na língua portuguesa você não vai conseguir fazer a troca perfeita do que por o qual, a qual, os quais, as quais. E aí por isso é importante que você conheça o potencial adjetivo que a oração tem. Legal? Então volta para mim na tela, perceba aqui como ficou o nosso esquema organizado. Ele quer saber de você na questão qual dos ques não é um pronome relativo. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar trocar por o qual aqui de cara. Prepara-se um filé com ervilhas que me faz feliz. Veja se você consegue trocar, por favor, esse que por o qual. Assim, ó, prepara-se um filé com ervilhas, o qual me faz feliz. Ficou bom esse qual? Ficou. Tenta trocar para mim por isso esse trecho. Prepara-se um filé com ervilhas, isso não ficou bom. Então perceba que esse que com certeza já é um pronome relativo da língua portuguesa. Não é a alternativa que eu quero, porque ele quer um que não seja pronome relativo. Letra B de bola. O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém. O gostar, o qual nos define, o gostar, o qual nos define, está ligado. Cabe o qual? Cabe. Tenta trocar para mim do que para frente por isso. O gostar, isso não deu certo. Então perceba que, de novo, eu comprovei que este que é um pronome relativo da língua portuguesa. Então a letra B também não me serve. Letra C. Ninguém carrega as lembranças que ela carrega. Coloque para mim, por favor, no lugar deste que as quais. Ninguém carrega as lembranças as quais ela carrega. Veja para mim se cabe isso. Ninguém carrega as lembranças, isso não deu certo. Então, de novo, você provou que esse aqui é um pronome relativo da língua portuguesa e a letra C não me serve. Letra D. Permitir que o outro nos olhe e pense. Joga o qual ali. Permitir o qual o outro nos olhe e pense não ficou bom. Agora faz o seguinte, troca para mim do permitir para frente por isso. Permitir isso. Isso que? Permitir isso. Que o outro nos olhe e pense. Beleza? Dessa maneira, então, meus amigos, eu acabei de descobrir que este meu que aqui, ó, é uma conjunção integrante da língua portuguesa. E por esse motivo eu marco a letra D de dado. Na letra E, ninguém divide conosco as memórias que ele divide. Ninguém divide conosco as memórias as quais ela divide. Coube as quais, então eu provei que é pronome relativo. Então, eu já sei que a alternativa correta é a letra D de dado. Quero te mostrar também, lembra que eu te falei que as orações introduzidas por pronome relativo, eu te falei, se tem um pronome relativo, introduz uma oração que é subordinada e é adjetiva, não foi? E eu quero te mostrar essa característica adjetiva que essas orações possuem. Veja comigo. Olha só. Prepara-se um filé com ervilhas. É um filé com ervilhas qualquer? Não. É um filé com ervilhas que me faz feliz. Ou seja, isso aqui é uma característica de quem? Do filé com ervilhas. Legal? Letra B. O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém. Eu estou falando de um gostar qualquer? Não, eu estou falando do gostar
Perdão, deixa eu apagar aqui esse colchete. Não estou falando de gostar qualquer, estou falando de gostar que nos define, caracteriza o gostar. Perfeito? Letra C. E perceba, o gostar aqui, professor, mas gostar não é verbo? Olha o artigo aqui atrás. Eu acabei de substantivar este verbo. Legal? Letra C. Ninguém carrega as lembranças. São lembranças quaisquer? Não, são lembranças só as que ela carrega. Característica, atributo das lembranças. Permitir que o outro nos olhe e pense. De fato, esse aqui não é o meu pronome relativo, então não vou ver características adjetivas. Aliás, quem permite algo, permite isso. Essa minha oração, para quem já está aí afiado, oração subordinada, substantiva com valor de objeto direto. E na letra E, ninguém divide conosco as memórias que ela divide. Não são memórias quaisquer, são só as memórias que ela divide. É uma característica das memórias. Memórias é um substantivo, então não tenho dúvida do potencial adjetivo que essas orações têm. Porque eu te falei que essa é a segunda forma de perceber que o que é um pronome relativo. Por que eu te falo isso? Veja aqui comigo na tela. Se eu digo assim, ano que vem, tomarei posse. Se Deus quiser, né? Ano que vem, tomarei posse. Perceba só. Troca para mim esse que por o qual e vê se fica bom para você. Ano qual vem tomarei posse? Fica ruim. Agora veja para mim, eu estou falando de um ano qualquer? Não, eu estou falando do ano que vem. Então perceba que caracteriza o ano. Ou seja, esse meu trecho tem valor adjetivo. E este meu que aqui está é um pronome relativo da língua portuguesa. São raros os casos da língua em que um que pronome relativo não pode ser identificado por meio da troca por o qual, a qual, os quais, as quais. Só que eu quero que você saiba que essa possibilidade existe e você não pode fugir dela, pois na hora de resolver questões de concurso público, seu maior objetivo é acertar a maior quantidade de questões. Perfeito? Meus amigos, o que eu quis transmitir a vocês foi um breve panorama do que é a banca OCP, que cobra questões de múltipla escolha, questões que não são de complexa resolução, são questões tranquilas, questões simples. A prova gosta de interpretação de textos e de gramática também, mas não são questões de grande complexidade. Basta estudar com seriedade e com organização para que você consiga ter um bom resultado. Tudo bem? Não se esqueça de me acompanhar aí nas redes sociais, Instagram oficial Elias Santana e no Facebook Elias Santana. Lá eu sempre dou dicas de língua portuguesa. Tudo bem? Um forte abraço então e até a próxima. ENF Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.